Diego Amorim, que segue aqui conosco, e tem um convidado hoje, né, Diego? Exatamente, Nonato. Às 7h11, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que neste mês foi eleito pelos pares presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, está conosco na linha. Deputado Alberto Fraga, bom dia, bem-vindo ao jornalismo da Nova Brasil FM. Bom dia, Diego, é um prazer estar com você, com o Roberto Nonato aí e a Michele. Obrigada. Deputado, segurança sempre foi um tema importante na vida política, na vida de qualquer sociedade. O senhor avalia que isso se potencializou de um tempo para cá? Qual é o peso que hoje o tema da segurança pública tem para gestores, desde prefeito até o presidente da República? Primeiro porque em qualquer pesquisa de opinião pública surge em primeiro lugar a necessidade de uma segurança pública de qualidade. Nós sabemos que a população sofre demais com esses excessos de benefícios que são concedidos aos presos. É bem verdade que o juiz aplica a lei, e é por isso que nós temos que modificar essa lei. Não dá mais para a gente continuar com tanto marginal na rua quando deveriam estar presos. Eu digo isso porque, se você analisar, após você soltar uma notícia que prenderam um traficante, ou que prenderam um sequestrador, ou um assaltante, você vai ver que quando puxa a ficha do cara, ele deveria estar preso da cadeia. E não, está nas ruas, por causa de uma saidinha, por causa de uma semicondicional. Enfim, esses benefícios chega até ao absurdo de você ler um livro e tira e desconta 1000 dias da sua pena. Isso é vergonhoso. Nós temos que dar chance ao detento de se recuperar. Mas do jeito que estão as coisas, não tem condições de perdurar. Por isso, a segurança pública está sempre em evidência, e nós da Comissão de Segurança Pública vamos trabalhar muito para dar uma agenda positiva, ao governo. Eu sou oposição, mas eu acho que, acima de tudo, está a população brasileira. Nós temos que pensar na população que sofre todo dia com assaltos, né, a história do celular, e por aí vai. Pois é, deputado, o senhor está à frente dessa comissão, que é uma comissão muito importante da Câmara dos Deputados, sobretudo em ano eleitoral. Como tudo na vida, o tema da segurança pública se politizou demais. Hoje, se você pensa de um jeito, você é taxado de direita, se pensa de outro, é logo taxado de esquerda. Como é que o senhor vai fazer para essa comissão dar resultado de verdade, garantir essa segurança que o senhor está defendendo para todos nós, e não virar palco de briguinha de fulano contra cicrano, deputado? Esse é um desafio. Porque a Comissão de Segurança Pública da Câmara, eu digo que, sem menosprezar ou sem desqualificar as outras, mas é a mais qualificada, de acordo com o tema. Para você ter uma ideia, dos 38 deputados, de 32 são oriundos da segurança pública. Então, é uma comissão que os seus membros, seus integrantes, operavam na segurança pública. Então, o conhecimento desse pessoal é maior do que o de alguns que só conhecem segurança pública de ler ou pelas notícias de jornais. Então, é claro que eu não quero transformar a comissão num palco de brigas. A prova disso foi a última, na primeira reunião, tinha 4 requerimentos para convocar o ministro da Justiça. Eu pedi aos colegas que vamos ter um pouco de bom senso, né? Porque na primeira reunião já convocar, vamos fazer o convite para que o ministro possa se deslocar até a comissão e explicar alguns assuntos, como, por exemplo, a fuga do presídio de Mossoró, que até então era considerado de segurança máxima. Então, o desafio é você unir os pensamentos adversos e, olha, dentro dessa comissão, o governo só tem 5 votos. 5. Então, é uma maioria esmagadora que nós temos, mas nem por isso. A gente sabe que alguns projetos são terminativos da comissão, mas a grande maioria tem que passar pelo plenário
e aí é onde tem que ter uma boa conversa com os outros partidos. Deputado, o senhor citou aí, imagino que no sentido figurado, né, quando o senhor fala que a leitura do livro dá 1000 dias pro preso, né, porque na verdade são 4 dias por obra e no máximo 12 obras por ano. E pegando um gancho com essa questão de Mossoró, qual é a avaliação que o senhor faz em torno dessa fuga que já vai, a gente comentava há pouco, para o 35º dia e até agora nada, ainda que as autoridades digam que eles estão no entorno do presídio, hein? Decepcionante. Você veja que já gastaram 816 mil reais, quase, né, 1 milhão para conseguir capturar esses presos, e a gente sabe que não vai capturar. Quem vai capturar os presos é a Polícia Militar ou é a Polícia Civil. Esse show midiático que a Polícia Federal faz, juntamente com a PRF, não vai adiantar em nada. Nós sabemos que quem realmente faz as capturas ou é a Polícia Militar ou é a Polícia Civil. Então, lamento muito. Agora, faço questão de dizer que essa fuga houve facilitação, sem falar da negligência. Você esquecer um alicate no pátio de um presídio de segurança máxima, isso é uma coisa inédita. Outra coisa, dizem que as câmeras de monitoramento não estavam funcionando. Quer dizer, já tem, por exemplo, a suspeição de que houve participação de policiais penais. Eu digo que não tem como não ter tido participação de alguém da gestão do presídio. Portanto, é em cima desses quesitos que nós vamos arguir o ministro. É bem verdade que o ministro só estava com 6 dias de gestão. Vamos culpar o ministro por isso? Não, de forma alguma. Não tem como ele ser responsabilizado por algo que ele estava em Brasília há 6 dias da função. Eu acho também que não é razoável você querer culpar o ministro por essa fuga, mas que ele tem que apresentar culpados de dentro do presídio, isso tem. O deputado Alberto Fraga, como presidente da Comissão de Segurança Pública, que medida que o senhor acha que seria importante para a gente, de fato, conseguir enfrentar o crime organizado no Brasil, sobretudo as milícias que se instalam e se espalham de uma forma assustadora, em especial no Rio de Janeiro? Michele, tudo graças ao enfraquecimento da legislação. Nós sabemos que hoje ninguém tem mais medo de ficar preso. Você tem que endurecer o Código Penal brasileiro. Não tem como continuar com essa bondade com relação aos presos. Basta te dizer que mais de 70% voltam para o presídio. 74% de reincidência. Eu estou dizendo que de cada 10 presos que saem do presídio, de 7 a 8 voltam para o presídio. Então, tornou-se um ciclo vicioso. As milícias crescem, porque quando você prende um miliciano, ele não fica na cadeia. Então, ninguém mais fica na cadeia. Eu defendo o cumprimento integral das penas. Não precisa pena de 200 anos, 400 anos, isso é bobagem, besteira. Vamos aplicar uma pena de 15 anos, 10 anos, 8 anos, mas para cumprir integralmente. E dando direito ao preso dele se recuperar, para se ressocializar, para ser reintegrado da sociedade. Mas qual é o caminho que um preso pode ter para se reintegrar à sociedade? Eu acho que o trabalho é o principal. O senhor acha que o modelo de El Salvador poderia ser aplicado aqui? Eu acho, apesar de eu ter ido lá e gostei demais do que eu vi, né? Mas El Salvador é um país pequeno. Então, no Brasil, a gente poderia, pelo menos, usar esses presídios federais e pegar todos os líderes de facção e colocar lá dentro. Se você chegar num presídio federal hoje, a lotação é mínima. Então, não tem nenhum presídio federal com a sua capacidade esgotada. Sabe por quê? Porque os presos que cumprem pena lá são presos que estão atendendo
uma ordem judicial, o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado. E muitas das vezes, são poucas as vezes que os juízes aplicam o RDD. Não sei se é por medo, mas não aplicam. Então, o modelo, o que o Bukele fez lá em El Salvador, ele acabou de uma vez por todas com as gangues, porque ele construiu um presídio para 40 mil presos, as celas têm 300 presos dentro de uma cela, acabou esse negócio de visita íntima. Então isso provoca o quê? Medo do delinquente praticar um crime, porque sabe que vai cumprir uma pena debaixo de vara. Estou falando em sentido figurado. Mas no Brasil poderia fazer isso também, não pela quantidade de presos que nós temos. Se você contar Deputado, com regime aberto, dá mais de 800 mil presos. Detidos nos presídios tem 614, se eu não me engano. Quer dizer, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Não dá para você manter numa cadeia. Pois não. O senhor concorda comigo que no Brasil só pobre fica preso? Só pobre e quem não tem um advogado que anda de bermuda no Supremo Tribunal Federal e tem acesso aos ministros? Numa boa parte eu concordo com você. Eu não defendo a pena de morte, porque só iria morrer o pobre, o preto e a prostituta. Então, eu acho que também há um certo exagero quando se fala que só se prende o preto. Não. Infelizmente, quando você pega as notícias, você vai ver que normalmente é uma pessoa de cor que está envolvida nos crimes. Não quer dizer com isso que a polícia persegue ou só prende os pretos, os negros. Não é isso não. É porque, infelizmente, aí é uma questão cultural, a gente percebe que envolvido no crime, a sua grande maioria das pessoas envolvidas em crime são das cores parda, negra. Questão cultural ou social, né? Histórica, social, né, deputado? Muito obrigada cultural, Oi? Cultural que se tornou social. Ou o contrário. Obrigada, deputado, pela entrevista aqui. A gente agradece demais a sua participação aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Conversamos com o deputado Alberto Fraga, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Bom trabalho e boa sorte para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Bom, participação do deputado, né, Diego, num tema importantíssimo que certamente vai ganhar cores aí nas eleições municipais, e vale o eleitor também ficar atento aí, porque o candidato municipal também não pode prometer muita coisa não, né? Pode articular ali com o governo estadual e tal, mas tem muito candidato que promete mundos e fundos nessa questão de segurança e muitas vezes não consegue cumprir, ou não pode cumprir. É isso aí, a gente tem que ficar atento às soluções fáceis também. O tema da criminalidade, a gente está há décadas vendo gente prometendo resolver num passe de mágica, não existe. A gente viu aqui na entrevista com o deputado Alberto Fraga, é um tema complexo, complicado, delicado, envolve uma série de questões, tem que ir com calma e com firmeza. Obrigada, Diego, por hoje, até a próxima. Até amanhã. Valeu.